Bom dia a todos. É com grande alegria e imensa satisfação que hoje iniciamos um evento inaugurado com a palestra da doutora Liliana Guimarães, no qual se pretende destacar aspectos relativos à saúde mental e à sua importância. Já diziam os romanos, nós estamos, como profissionais do direito, acostumados ao ensinamento do povo romano, mens sana in corpore sano. Significa dizer que não basta você ter um corpo sadio, e a saúde é resultado do equilíbrio corporal, mas também do equilíbrio mental. A saúde, na verdade, ela exige a coexistência de aspectos corporais e de aspectos mentais, e nós hoje, em razão da pressão que vivenciamos, do estresse, das novas situações por nós nunca antes imaginadas, como, por exemplo, o isolamento social que nos é imposto, somos obrigados a conviver com situações inamistosas. E essas situações, elas, de uma forma quase que, muitas vezes imperceptível, outras vezes de modo bastante flagrante, nos impõem uma restrição ou dificuldades em superar obstáculos de cunho mental. Nós somos desafiados no nosso dia a dia, na nossa profissão, com aspectos que, por vezes, damos a necessária relevância, mas outras vezes não damos a necessária relevância, apesar de esses aspectos influírem, digamos assim, na nossa saúde mental. E esse programa, que é um programa muito bem desenvolvido pela nossa Comissão de Saúde Mental da Justiça Federal, visa destacar esses aspectos. Até o próprio nome do programa, Vivamente, ressalta, ao mesmo tempo, a importância do aspecto mental e a qualidade com que o ser humano deve viver a sua vida, de uma forma viva, de uma forma, como diriam os alemães, lebendig, de uma forma extremamente participativa. E para que isso ocorra, é necessário que a gente discuta essas questões, que nem sempre são trazidas à mesa, nem sempre são postas de forma clara, e muitas vezes eventuais, digamos assim, dificuldades com relação ao aspecto mental são tardiamente percebidos pela própria pessoa, pelos colegas, pelos chefes, o que compromete a realização do serviço e o próprio bem-estar da pessoa. Então, esse programa, ele pretende destacar essas questões. É um programa que já vem sendo gestado há mais de um ano, e nesse momento eu gostaria de cumprimentar o corpo técnico da Justiça Federal da Terceira Região, do Tribunal Fáço, na pessoa da Célia, da Iris e da Jocely, cumprimento em nome dos servidores das seções judiciárias de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Senhoras magistradas, senhores magistrados, senhoras e senhores servidores, tenham ciência de que esse programa foi desenvolvido com muito carinho, com muita atenção. E é importante que todos nós possamos dar a necessária e indispensável atenção à nossa saúde mental. Do âmbito da instituição Tribunal Regional Federal, das seções judiciárias de São Paulo e Mato Grosso do Sul, nós registramos a relevância que a questão merece. Nós registramos e gostaríamos de destacar também o apoio que a instituição pretende oferecer a seus magistrados e seus servidores, digamos assim, no trabalho das questões relativas à mente. Paralelamente, foi, digamos, editado um ato normativo, foram estudadas programas ou técnicas não vou dizer tratamento, mas de uma melhor abordagem das questões de saúde mental pelo nosso corpo técnico, o que mostra a relevância e a importância que a instituição dá. Eu gostaria de cumprimentar a todos. Antes de encerrar, eu vou fazer a minha autodescrição, porque, como sempre, eu me esqueço de fazê-la no início, né? Então, eu sou
o branco, uso óculos, já tive muito cabelo, mas agora estou bastante calvo. Tenho olhos castanhos, cabelos castanhos. Estou trajando um terno marinho, azul marinho escuro, camisa azul clara e também uma gravata azul marinho escura, com listas que alternam os tons de azuis. Tenho atrás de mim a imagem do prédio do Tribunal Regional Federal. É uma construção da década de 70, que espelha bem a arquitetura brasileira daquele período, no qual predominam estruturas de concreto, aço e vidro. É uma foto tirada no período da noite e mostra o prédio bem iluminado. É uma construção que eu reputo bastante interessante, né, e prestigia aqui a nossa instituição. Então, eu gostaria de cumprimentar uma vez mais a todos. Não posso encerrar sem também fazer menção ao trabalho desenvolvido pela doutora Raicler, que se dedicou bastante também em todo, digamos assim, em toda a efetivação desse programa. Cumprimentar uma vez mais a escola pela realização do evento. Agradecer a presença da doutora Liliana Guimarães, que nos honra com a sua palestra na abertura da nossa programação, e cumprimentar a todos os servidores que integram a Comissão de Saúde, bem como aqueles que compõem o setor de recursos humanos do Tribunal e das Seções Judiciárias de São Paulo. Agradeço também a colaboração dos juízes e diretores da Seção Judiciária de São Paulo e do Mato Grosso do Sul, doutor Márcio Catapulta e doutor Ricardo Damasceno. E passo a palavra, então, à minha colega, doutora Terezinha Caseta, diretora-presidente da Escola de Magistrados do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Muito obrigada, doutor Mairan. É uma satisfação muito grande estar aqui representando a Escola de Magistrados da Terceira Região para o lançamento do programa Vivamente, que é o programa de saúde mental da Terceira Região, neste evento que conta com a realização da nossa escola e o apoio da Justiça Federal de primeiro grau em Mato Grosso do Sul. Eu vou fazer a minha audiodescrição, que é uma iniciativa inclusiva da nossa escola para facilitar o acesso àquelas pessoas que têm alguma dificuldade visual. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos claros, semilongos, partidos ao lado, lisos, e eu uso óculos, tenho olhos castanhos, estou trajando uma blusa de cor, acho que beterraba, brincos e pingente também nos mesmos tons, e ao fundo a tela representa o logo da nossa escola, mas o logo comemorativo dos 30 anos, onde está escrito EMAG 30 anos, em cores predominantes vermelho e azul, e uma seta no canto superior direito, formada por 17 bolinhas coloridas com as cores dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Essa seta indica para o alto e para a frente, que é o movimento do conhecimento que a nossa escola vem sempre buscando, desde antes até da direção do Dr. Mairan, e sempre continuando nessa mesma linha, atuando na formação de magistrados e também de servidores da Justiça Federal. É um prazer muito grande poder participar desse evento e eu parabenizo a presidência do tribunal por essa iniciativa e também, claro, todos os que atuaram a partir da doutora Raicler, que tem sempre feito um trabalho brilhante, e também o corpo técnico de saúde do tribunal. Eu faço aqui em nome na pessoa da Célia Lopomo e também da Jusceli Guerra e da Iris Inari. Eu cumprimento efusivamente, porque é um trabalho realmente de extrema importância. É uma gestão moderna já viu que é necessário dar uma importância maior
ao ser humano. Já foi de tempos que se pensava numa organização, numa corporação, como uma linha de produção em que cada um comporia uma peça que teria que atuar perfeitamente dentro de uma engrenagem e, caso não, seria descartada. A gestão não funciona mais assim, porque já se viu que o ser humano é o que há de mais importante e ele tem que estar no centro de toda a preocupação de uma instituição, porque as pessoas elas têm que estar na sua plenitude para poder viver bem e desenvolver bem também o seu trabalho, um ambiente de trabalho sadio, com as pessoas atuando de forma satisfatória para si mesmas, né? É importante que as pessoas estejam bem enquadradas no seu trabalho, felizes, satisfeitas com o que realizam, e para isso, obviamente, a saúde em todos os sentidos, e especialmente a saúde mental, atua de forma decisiva. E é muito importante que a instituição cuide para isso, né? Para que os seus servidores estejam bem, tenham uma vida plena e possam realizar o seu trabalho com satisfação e, ao final, claro, não é? Com efetividade, com produtividade, para que a justiça possa realizar da melhor forma a sua missão, que é de distribuir justiça. Trazer a paz aos conflitos sociais. E nós trabalhamos numa área de muita atenção, especialmente porque lida também com conflitos humanos e porque tem uma responsabilidade muito grande, né, de entregar o direito a cada um da melhor forma e que ele possa ser efetivo. E, obviamente, isso carrega uma carga emocional muito grande para todos os operadores. Então, nós temos que cuidar para que eles tenham condições de viver bem, de atuar bem e pensar que onde passamos a maior parte do nosso tempo, né? E o maior tempo na nossa vida, tantas horas diárias e tantos anos de vida são dedicados ao trabalho e é dele, afinal, que tiramos a nossa tranquilidade. Então, eu parabenizo muito mesmo o tribunal, na pessoa do seu presidente, o doutor Mayra Maia, por essa iniciativa tão valiosa e tão necessária. E saúdo também todos os nossos ouvintes, estamos sendo acompanhados por um número grande de pessoas que estão se interessando por esse tema, e então eu agradeço a presença de todos, e também fazendo aqui o meu papel de condutora desse evento, eu vou passar a palavra inicialmente para as representantes da Comissão de Saúde Mental, as psicólogas Célia Regina Lopomo Pereira, do Tribunal Regional Federal Terceira Região, e a Jocely Guerra Castelfranchi, da Seção Judiciária de São Paulo, que peço, se possível, também façam a sua audiodescrição e farão uma breve exposição do programa Vivamente. Então, estão com a palavra pela ordem que entenderem adequada. Bom dia, sou a Célia, eu sou uma mulher branca de cabelos longos e claros na altura dos ombros, eu estou usando um óculos de aro preto e eu estou vestindo uma blusa rosa. Ao fundo da minha imagem há algumas janelas, uma estante, livros e 3 quadros figurativos. É uma grande alegria e satisfação estar aqui como psicóloga da área de saúde do Tribunal e representante da Comissão de Saúde Mental da Justiça Federal da Terceira Região. Agradeço, primeiramente, ao presidente desembargador federal, Dr. Mayra Maia, à diretora desembargadora federal, doutora Terezinha Caserta, e à juíza federal em auxílio à presidência, doutora Raicler Baldresca, pela oportunidade de participar deste trabalho. Agradeço também à equipe da Escola de Magistrados e da Assessoria de Comunicação, além do pessoal da área de capacitação da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul, pela dedicação e apoio no evento, e a doutora Liliane,
que aceitou o nosso convite para participar dessa abertura. Estamos lançando hoje o programa Vivamente, um programa de prevenção, acolhimento, promoção e tratamento de saúde mental da Justiça Federal da Terceira Região. A assistência à saúde mental na Justiça Federal da Terceira Região ocorre desde meados de 1990, com ingresso de psicólogas e assistentes sociais nos quadros funcionais do Tribunal e da Seção Judiciária de São Paulo. Na Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul, a admissão de assistente social e psicóloga data da década de 2000. Em 1994, ocorreu a primeira sistematização das ações de promoção e assistência à saúde mental. E em 1997, essas ações foram inseridas no plano de benefícios do pró-social, na forma de uma autogestão em saúde. Atualmente, além dos atendimentos realizados pelas profissionais, psicólogas e assistentes sociais lotadas nas áreas de saúde e gestão de pessoas, contamos com uma rede de assistência coberta pela operadora de saúde, no que diz respeito a recursos credenciados ou reembolsados de psicologia, psiquiatria, hospital-dia, clínicas e hospitais para tratamento de saúde mental, bem como de dependência química. Sabemos que os cuidados à saúde mental não se restringem ao acolhimento, tratamento e encaminhamento para a rede especializada. E essa é a grande novidade hoje. Pela primeira vez, fomos chamadas pela alta administração, pela presidência, na pessoa da doutora Raicler Baldresca, para nos debruçarmos ainda mais sobre a questão do sofrimento mental, na sua amplitude e complexidade, de forma a pensar o programa extensivo a toda a terceira região, com equidade entre os órgãos. Grande novidade também é lembrar que o programa Vivamente não está solto. É um programa que se apoia na institucionalização de uma política de saúde mental para toda a terceira região, orientada pelas diretrizes da Política de Atenção Integral à Saúde de Magistrados e Servidores do Poder Judiciário, com focos em atenção primária, secundária e terciária, mas, sobretudo, pautado na importância do envolvimento da alta administração na promoção da saúde. A formalização do presente programa visa alcançar tal objetivo de forma integrada, considerando o alinhamento de ações entre os três órgãos e o alinhamento entre as áreas de saúde e gestão de pessoas, com vistas ao desenvolvimento de um ambiente de trabalho mais saudável e seguro, embasado em boas práticas e de caráter perene, de modo a favorecer o desenvolvimento pessoal e profissional dos magistrados, servidores e demais colaboradores da Justiça Federal da Terceira Região. Obrigada. Passo para Jocely. Bom dia a todas, a todos. Eu sou uma mulher branca, eu tenho os cabelos loiros, mais acinzentados, eu uso óculos, é um óculos de aro marrom, eu estou vestindo vestido preto, um casaco com tons verdes e branco, porque está frio aqui em São Paulo. Eu tenho uma imagem que é uma imagem que eu coloco aqui porque é uma imagem que me traz paz, então é uma imagem da natureza, é como tem no fundo árvores, é uma imagem que provavelmente é do mar, não dá muito para decifrar isso, mas ela me traz uma paz, então é uma forma que eu uso de buscar no meu dia a dia alguma coisa que possa me trazer essa sensação. Eu tenho imenso prazer de estar aqui hoje, mas é um prazer muito grande. Eu estou na Justiça desde 97, como psicóloga. Então, eu agradeço muito essa oportunidade, na pessoa do presidente, Dr. Mairan. Agradeço a doutora Terezinha, que está aqui,
coordenando, que é responsável pela IMAG e está aqui, a doutora Raicler, que quando nos chamou para dizer que a gente ia desenvolver esse trabalho, foi assim uma felicidade muito grande, muito grande. E por quê? Em 2019, a então diretora do foro, à época, a doutora Luciana, despachava os processos de alteração de lotação por motivo de saúde na seção judiciária de São Paulo, e ao se deparar com algumas situações de sofrimento de alguns servidores em algumas unidades, ela então despachou em um processo que a gente realizasse um amplo estudo com estatísticas, protocolos, dentro da seção judiciária. Então, a nossa área ali de gestão de pessoas, quando nós pensamos nesse trabalho, a gente pensou, obviamente, num trabalho entre as áreas, porque uma área só não é capaz de ajudar. Então, tem a área de saúde, a área de gestão de pessoas, a área de capacitação, e a gente criou um processo SEI, colocou, né, tudo isso que a gente acredita, né, que são diretrizes para o desenvolvimento de um trabalho que já existe e que pode melhorar, sempre. No final de 2019, esse processo foi enviado para o tribunal, e daí a gente ficou esperando, né, daí veio a pandemia, 2020, nós fomos colocados nessa situação de isolamento social, dentro dessa situação de isolamento social que não é natural, né, considerando que nós somos seres humanos, nós somos seres sociáveis, e naquela oportunidade, na diretoria do foro, nós produzimos alguns vídeos que tinha a ver com os temas relativos, inclusive, à saúde mental, até que a doutora Raicler, então, nos chamou, e considerando já esse processo que existia, né, criado na seção judiciária de São Paulo, a gente começou, e o que foi melhor, é um trabalho que integra as 3 regiões, né, os 3 órgãos da 3ª região. Então, isso já foi sensacional. No meio do caminho também, a gente, ainda em 2020, a gente tem a resolução 351, que traz, uma política para o poder judiciário, de, né, enfrentamento do assédio moral, do assédio sexual, da discriminação. E em janeiro de 2021, cada órgão da Justiça Federal criou uma comissão para trabalhar com né, que pudesse também tratar do assédio moral e sexual na 3ª região. Então, tem a portaria que criou a comissão do tribunal, a portaria que criou a comissão da seção judiciária de São Paulo e a portaria que criou a comissão da seção judiciária do Mato Grosso do Sul. Nesse momento, a gente está construindo, e daí são as 3 comissões juntas, uma política né, do assédio moral, do assédio sexual, e é um trabalho muito bacana, porque é uma construção conjunta, né, porque é uma política da 3ª região. Aqui na seção judiciária de São Paulo, nós criamos uma conta de e-mail, que destina-se as pessoas entrarem em contato com a nossa comissão, e nós criamos também um canal de denúncias. A SEAMA criou um canal de denúncias, essas denúncias elas podem ser feitas de uma forma anônima, ou a pessoa pode se identificar, e a gente tem um protocolo já de andamento em relação a essas denúncias. Então, o nosso trabalho, o Vivamente, ele é um trabalho que ele também
conversa com essas comissões, com a comissão que já existe do assédio, né, ela conversa com outras comissões que também a gente tem na seção judiciária de São Paulo, da terceira região, e recentemente, tem uma recomendação, né, que é uma recomendação que chegou mais recentemente aqui, eu vou ler para não falar nada errado, que chegou em agosto, do CNJ, que pede a adoção de protocolo integrado de prevenção e medidas de segurança voltado ao enfrentamento à violência doméstica praticada em face de magistradas e servidoras. Então, esse trabalho já está sendo desenvolvido ali no tribunal, já foi criado um processo 6, já foi encaminhado para a seção judiciária de São Paulo, a seção judiciária do Mato Grosso do Sul. E dentro desse trabalho, uma coisa que o nosso presidente já falou da importância da saúde mental, mas eu queria fortalecer que a saúde mental, ela é a base de tudo no nosso trabalho. De cada 5 pessoas, a gente vai dizer que uma vai ter um acometimento de saúde mental. E esse acometimento, ele pode ser, inclusive, em razão do trabalho, do local de trabalho onde ele está. Então, isso é muito sério. Então, a gente precisa ter um olhar realmente para tudo isso. O nosso trabalho, o Vivamente, ele tem essa proposta. Na medida que a gente faz uma atenção primária, a gente está olhando para tudo. A gente está olhando para a prevenção, que isso é o mais importante. É que cada vez mais a gente possa trabalhar com a prevenção. Porque se a gente trabalha com a prevenção, a gente vai diminuir a atenção secundária e a atenção terciária que a gente faz em relação à saúde. É isso, mas eu estou muito feliz, muito obrigada. Nós aqui agradecemos pelos esclarecimentos e contextualização desse programa tão importante. E nós vamos, então, agora passar para a Iris Inari Bambil Lima para a sua exposição também. Eu acho que a Iris está com algum problema de conexão, não é? Eu estou vendo aqui que ela acho que saiu. Sim. É possível que ela esteja tentando retornar. Sim. Mas, enquanto isso, eu já vou aqui anunciando que nós vamos passar a palestra da doutora Liliana Andolfo Magalhães Guimarães e que as perguntas e comentários no chat serão muito bem-vindas e sempre torna mais dinâmico o evento. E a doutora Liliana e também as nossas psicólogas da Justiça Federal podem esclarecer qualquer dúvida, enfim, as perguntas, comentários e tudo mais serão repassadas ao final para serem respondidas. Enquanto a Iris não consegue retornar, eu já vou fazer a apresentação da doutora Liliana, e quando a Iris retornar, ela pode falar. Mas a doutora Liliana, a quem agradecemos muitíssimo pela sua disposição em estar aqui hoje conosco, trazendo a sua valiosa contribuição, ela é psicóloga, doutora e pós-doutora em saúde mental pela Unicamp, pós-doutora em medicina do estresse pelo Instituto Karolinska de Estocolmo, na Suécia, especialista em psicologia hospitalar e em administração hospitalar, foi docente do Departamento de Psicologia Médica e Psiquiatria da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Ao aposentar-se, ela foi contemplada com o prêmio de reconhecimento pela excelência dos serviços prestados à universidade.
é líder do Grupo de Pesquisa Laboratório de Saúde Mental e Qualidade de Vida no Trabalho da Universidade Católica Dom Bosco, e é também pesquisadora do Núcleo de Psicologia e Psiquiatria Forense, setor de Psicologia e Psiquiatria do Trabalho, do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Atua nos campos da Psicologia da Saúde Ocupacional, Saúde Mental do Trabalhador, Saúde Mental Geral, no cenário psiquiátrico. E tem pesquisado em temas relativos ao contexto laboral, como o assédio moral no trabalho, síndrome de burnout, fatores psicossociais de risco, REDNES, resiliência, locus de controle, entre tantos. É uma das organizadoras da coletânea série Saúde Mental e Trabalho, composta de 4 volumes. Não sei se a Iris já conseguiu retornar. Sim. Então, Iris, eu vou passar a palavra para você e depois, na sequência, para a doutora Liliana, está bem? Obrigada, doutora. Desculpa, gente. Minha internet caiu bem na hora. Bom dia. Meu nome é Iris. Eu sou brasileira, descendente de japoneses e espanhóis. Tenho a pele morena, amarelada, cabelo na altura dos ombros, pretos, meio frisados, ondulados. Passei perfume, mas ninguém está percebendo. Eu estou usando uma blusa rosa clara, que eu só uso em momentos especiais, como esse. Ela é de cetim, tem uma renda. No fundo, eu coloquei um fundo virtual de uma sala bonita, que tem uma iluminação entrando, natural. Só que, de vez em quando, esse fundo falha e fica parecendo minha cama. É uma tentativa de separar a vida pessoal da profissional, assim como a gente vem lidando com o teletrabalho. E assim, eu queria agradecer a oportunidade de participar desse programa. Eu estou aqui na Justiça desde 2009. Eu sou da psicóloga do trabalho aqui na Justiça Federal do Mato Grosso do Sul. E assim, é a primeira vez que a gente tem um destaque especial para o cuidado da saúde mental. Eu agradeço por isso. Então, como a doutora Terezinha já apresentou a doutora Liliana, a doutora Liliana é minha amiga, ela foi minha orientadora no mestrado em Psicologia da Saúde, e a gente vai ter o prazer de ouvi-la aqui. Eu convido a todos os participantes para que mandem as suas dúvidas no chat, que na medida do possível eu vou estar repassando para a professora ao longo da palestra, e ela vai procurar responder. Obrigada e desculpa pela voz, estou um pouco nervosa. Professora Liliana, pode falar. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer muitíssimo a oportunidade de poder estar presente no momento tão importante para essa instituição, né, onde realmente o campo de trabalho ao qual eu venho me dedicando tem realmente um destaque bastante necessário, não é? Sobretudo tendo em vista o momento que nós vivemos tão ímpar na atualidade. Então, eu gostaria de agradecer a todos os organizadores, a todas as instâncias e ao fato de conseguirem, assim, viabilizar efetivamente esse evento que hoje acontece de forma tão integrada. É claro que trabalhos anteriores já vinham acontecendo em distintos momentos, etc., mas é um passo que eu reputo como dos mais importantes, esta integração efetiva que se dá no momento onde podemos nos reunir
esse é um fator positivo, né, da tecnologia. São Paulo e Mato Grosso do Sul, e não sei se existem outros estados, acho que só os dois, Mato Grosso não está, né? Mato Grosso do Sul, estão conectados, quer dizer, eu sou uma eterna realista esperançosa e procuro sempre ver o lado positivo também das coisas, sem negligenciar o lado que carece de toda uma atenção, toda uma dedicação, todo um prestar atenção, né, que são os obstáculos que também vamos encontrando nesse momento que nós vivemos e nessa caminhada, né? E muito nós temos feito e muito ainda teremos que fazer, porque, como eu vou falar na minha palestra, que vai ser mais uma exposição que, se possível, vai repercutir, né, nas pessoas, e a gente quer mais uma troca mesmo, não é? Que possa permitir com que as pessoas reflitam e se preparem de alguma maneira, né, para este novo momento no qual nós vamos entrar, né? Nós estamos aí vivendo um gerúndio, como eu costumo dizer, né? Nós estamos, tá horrível isso que eu vou dizer do ponto de vista do nosso vernáculo, mas que nós estamos vivendo, ou, isso vem do inglês, né, esse gerundismo, mas que nós ainda viveremos, não é? Nós estamos em franco processo de retomada progressiva de algumas coisas que não vivemos há aproximadamente 2 anos, não é? Então, a minha ideia, ao preparar essa palestra, foi tentar colocar algumas reflexões, alguns questionamentos e até algumas elucidações sobre o futuro, não é? Como será esse nosso futuro, não é? De tantas interrogações, né? Então, essa foi um pouco a ideia que orientou essa sistematização que eu faço, né, de ideias para trazer aqui para vocês hoje. Então, eu sou profundamente grata pelo convite e parabenizo mais uma vez a instituição por esta grande preocupação com o ser humano e com um aspecto do ser humano nem sempre contemplado, que é a questão da saúde mental, e que nós pudemos perceber durante essa pandemia e ainda vamos perceber, não é, que é um aspecto absolutamente essencial. Então, uma das questões que eu gostaria de frisar de antemão é que, se nós conseguirmos mudar algumas posturas, porque o Brasil tem a tradição, nesta nossa área, de apagar incêndios. Isso significa que, depois que tudo aconteceu, nós vamos ser chamados, etc., vamos apagar incêndios até que outra vez o incêndio aconteça. Uma das colegas psicólogas adiantou e falou, olha, se a gente conseguisse se centrar na questão da promoção da saúde, que é algo permanente, né? Na questão da prevenção da saúde, nós não teremos que correr para apagar os incêndios. E eu garanto que as pessoas vão ser muito mais satisfeitas e felizes, né? E vão ter muito mais uma saúde mental preservada, né? Que tem diretamente a ver com sua produtividade no trabalho, não é? Com a imagem da instituição, com reflexos na família, na sociedade de uma forma geral, tá? Então, é mais ou menos essa a ideia que está orientando a minha fala. E, sem mais delongas, eu vou começar a fazer a minha projeção, né? A minha colinha que está no PowerPoint, e aí as perguntas, a Iris vai estar fazendo a mediação, né? Sintam-se absolutamente à vontade para poder fazê-las, né? Porque estamos aqui justamente para isso, para trocar ideias e reflexões, não é? E ajudar, né, naquilo que
nós pudemos já caminhar. Há muito ainda o que se fazer, mas algumas coisas nós já podemos transmitir com alguma segurança para vocês, tá? Então, vamos lá. Antes de começar, só lembrando da audiodescrição. Ok. Não é não é um hábito, né? Muito obrigada, Iris, por lembrar. Bom, eu sou mulher, loira, com cabelos médios, eu tenho olhos verdes, eu estou utilizando um óculos, que é um óculos marrom, tipo tartaruga, redondo. O fundo que aparece aqui é o meu escritório de trabalho, né, onde eu me encontro em home office há quase 2 anos, e eu não quis mudar, não, esse cenário, que é o meu cenário real, natural, né, e do cotidiano. Continuando minha descrição, eu estou com uma camisa que eu acho meio estampada, com fundo branco, difícil mesmo de escrever, e ela é bastante coloridinha, né? Tem uma espécie de umas flores com pistilos na frente, parece um guarda-chuvinha invertido, e acho que de forma geral é isso, não? Acho que falo bastante, gosto de falar. Não é à toa que eu fui ser professora, pesquisadora, né? E, enfim, palestrante em alguns momentos também. É isso, espero, então, que a minha fala seja de alguma utilidade para todos vocês. Então, vamos lá. Bom, então, só falando das minhas filiações institucionais, no momento, eu trabalho como coordenadora de alguns cursos que o SAMPO, que é o Grupo de Saúde Mental e Psicologia do Trabalho, ligado ao Instituto de Psiquiatria do Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Nós coordenamos lá o curso de Psicologia da Saúde Ocupacional e de transtornos mentais relacionados ao trabalho também, mas eu trabalho só vinculado à Escola de Excelência. Não é? Eu tenho um vínculo mais direto, mais permanente com a Universidade Católica Dom Bosco, aqui do Mato Grosso do Sul, e como já foi falado, eu vim exportada, né, da Unicamp, onde eu passei grande parte da minha vida profissional, e depois de uma experiência de 8 anos, também trabalhando com pesquisa, dando aula e com atendimentos na Austrália, especificamente na Universidade de Melbourne, né? E aí, quando eu voltei ao Brasil, eu voltei para a Universidade Católica Dom Bosco, onde eu já tinha uma história de ter ajudado a implementar o mestrado e o doutorado. E minha área de pesquisa, evidentemente, é essa, que é da saúde mental do trabalhador e da psicologia da saúde ocupacional. Falando um pouco, então, da saúde mental ou emocional, só para tentar colocar o que nós entendemos, não é, como saúde emocional, seria um equilíbrio dinâmico que vai resultar da interação da pessoa com os seus vários ecossistemas, não é, com as suas várias dimensões da vida. Agora, a saúde mental relacionada ao trabalho, ela já vai dar conta de verificar se existe uma relação saudável ou adoecedora entre o indivíduo e o seu trabalho, não é? E muitas vezes nós vamos em busca do nexo causal, se é que ele existe, não é? E que ocasionou determinado transtorno ou doença por conta do trabalho, né? Eu acho que existem alguns dificultadores na abordagem da saúde mental de forma geral, ou da saúde mental ou do transtorno mental. E eu cito aqui alguns deles, que embora
eu possa dizer, eu já estou há 43 anos, né, nessa profissão, então, eu acho que melhorou muito, né? Quando eu me formei, era muito difícil ter alguém que fosse ao psicólogo, ou eram poucos os psicólogos que haviam, não tinha ninguém assim na família que já houvesse consultado um psicólogo, um psiquiatra, então era uma situação bem mais precária, né? E a representação social do transtorno mental, ou aquilo que as pessoas pensam a respeito do transtorno mental, ainda é algo que implica num certo preconceito, não é? Traz também a reboque, né? Estigmas, uma certa vergonha, por que o outro está tão bem e eu não estou? Isso aí é algo idealizado na maioria das vezes, né? Porque não existe ninguém completamente bem e ninguém completamente mal, não é? Eu sempre procuro imaginar que as pessoas têm núcleos saudáveis que nós podemos, não é, e devemos potencializar, né? Mesmo que elas não estejam bem em determinado momento. As pessoas têm medo daquilo que elas não conhecem, não é? Existe também outro dificultador que eu acho que é esse dificultador, um grande não aliado, né, das procuras que eventualmente as pessoas poderiam fazer aos profissionais psi, né, que é o temor que o outro o veja como fraco, frágil ou vulnerável. Isso, no ambiente de trabalho, é algo assim que assume uma conotação muito, muito mais forte, né? E eu vou ficar com uma tarja, e na verdade não é assim, né? Quer dizer, as pessoas fortes procuram atendimento, procuram ajuda, não é? Para se tornarem mais fortes, né? Para preservarem aquilo que tem de bom, para aumentarem aquilo que não está tão bom. Vem junto com isso a ideia de incapacidade, porque nós temos uma idealização de que somos todos super-homens ou mulheres maravilha ou super-heróis. Não somos humanos, portanto. Então, quer dizer, as pessoas têm momentos bons, momentos ruins, não é? Fases boas, fases ruins, isso é natural, não é? E a ajuda estará lá disponível e nós, com certeza, sairemos melhor, né, dos nossos momentos, das nossas fases não boas, se nós tivermos quem nos ajude de uma forma neutra, porque muitas vezes somente o apoio do amigo, né, que fala, eu falo com o meu amigo, é como se falasse com o psicólogo. Não é verdade, né, porque o amigo tem um laço de amizade, isso faz toda a diferença. É importante que o amigo exista, dando apoio social, mas ele não vai fazer aquilo que um psicólogo ou um psiquiatra pode fazer pelo outro, né? Não existe julgamento naquilo que os profissionais psi emitem para a pessoa que os procura. Isso, como eu falei antes, faz toda a diferença. Então, muitos de vocês podem estar amarrados a estas ideias, né, a esses dificultadores, a esses obstaculizadores da procura por uma boa saúde mental. Então, eu trago aqui dizendo que muitas dessas representações, né, que nós temos, elas têm que cair por terra, porque elas vêm só para atrapalhar, né? Então, se precisar de ajuda, vá, procure. O profissional, ele sempre vai manter sigilo, né? E ele não vai estar conversando por aí a respeito da sua pessoa, não é? E muito pode ser feito, muito pode ser feito. Seja naquela ajuda fornecida pelo seu próprio ambiente de trabalho, e muitos estão à frente, como vocês, né? Mas existem também profissionais fora do seu ambiente de trabalho que vão poder ajudá-lo sempre que necessário. Bom, a saúde mental tem sido, eu acho que é importante nós focarmos exatamente nisso, né? Um tema bastante recorrente. Com a pandemia,
do novo coronavírus. Essa dificuldade, ela é dada também pelo isolamento de amigos, de familiares, isso pelo medo, né, da pessoa se infectar, que vem diminuindo progressivamente, causa até um temor, que as pessoas acabam, que nem aquela pessoa que fica presa durante anos, etc., quando você solta, ela se acaba, né? Ela vai do 8 para o 8.000, eu costumo dizer. Então, o receio agora é quando a situação começa a melhorar, que as pessoas deixem de se cuidar naquilo que a ciência recomenda que continuem fazendo. Uso de máscaras, não é? As não aglomerações e por aí vai, né? Havia também a questão da ansiedade pela chegada da vacina. Então, esses assuntos todos, né, mexeram e ainda mexem muitíssimo com a população. Tá? Eu faço algumas perguntas aqui, para quem quiser depois poder poder respondendo, né? Ou discutindo. A primeira delas seria: por quanto tempo nós seguiremos assim, entre momentos mais complicados e o afrouxamento das medidas restritivas? Essa é uma questão. Se a Iris puder ir anotando, depois a gente pode estar discutindo com o pessoal, porque eu vou passar outras questões aí, tá? Então, vou repetir. Por quanto tempo nós seguiremos assim, entre momentos mais complicados, que nos mobilizam mais emocionalmente, e momentos de afrouxamento, né, das medidas restritivas, como é o momento em que vivemos hoje. Uma outra questão é até quando, já que nós não sabemos quando tudo isto vai terminar, efetivamente, até quando a nossa saúde mental ou emocional vai resistir à pandemia? Por quê? Algumas pessoas, não é, estão, eu vou ser um pouco drástica aqui, né, mas estão à beira de um ataque de nervos, né? Então, tem muitas pessoas que não estão bem, não é? Que não estão bem e não têm procurado auxílio, e não têm procurado ajuda, e têm procurado resolver sozinhas, ou, enfim, vamos dizer assim, passar de uma maneira mais solitária, né? Ou dividindo no máximo com a família, quando divide, né? As questões emocionais que são vivenciadas, que estão sendo vivenciadas há quase 2 anos. Aqui eu trago uma coleção de figuras, né, onde nós podemos, de alguma maneira, sintetizar um pouco aquilo que nós temos vivido nesse momento, né? A mulher, né, com suas múltiplas atividades, eu já vou passar aqui para a mulher mãe, né, que teve que se reinventar também, sobretudo aquelas que têm filhos em idade escolar, né, que sempre diziam, eu sempre quis acompanhar meu filho na escola, tarará. Agora, não é, que não tem escola, as mães estão assim, tomara que volte essa escola, porque realmente eu não estou dando conta de cuidar do filho, etc. e tal, né? E aqui vem o trabalho feminino, né? Eu falo do gênero, e a esta figura eu chamo de mulher polvo, né? Por que mulher polvo? Quer dizer, a mulher que tem que se virar nos 30, me desculpem a expressão coloquial, mas que tem que dar conta de tantos afazeres, de tantas coisas. Porque por mais que o marido divida as suas atividades, a mulher acaba ainda, na nossa sociedade, talvez por uma questão até biológica, pelo fato de ser mãe, acumulando um maior número de papéis, né? Aqui eu falo de uma questão ligada a algo que alguém já disse também, que é a questão do assédio, né? Questão do assédio, que pode ser psicológico, né? Assédio ou assédio moral,
e assédio sexual também, que é um grande problema, né, com o qual as instituições têm, algumas delas, têm lidado efetivamente, mas que ocorre em muitas instituições. Aqui vem uma gravura que é um pouco antiguinha, mas ela serve aos meus propósitos, né, que fala sobre a sobrecarga de trabalho, o lidar com papéis, né, para algumas atividades. Esses papéis, eles nunca diminuem, né? Eles nunca diminuem. Quando você acha que terminou, aí vem uma outra leva e começa tudo de novo, né? E começa tudo de novo, lembrando a gente o mito de Sísifo, né? O mito grego. O Sísifo, ele irritou aos deuses, né? Sobretudo a Zeus, e ele foi condenado por toda a eternidade a empurrar uma pedra até o topo da montanha e descer com essa pedra até a base da montanha. Né? Então, ele foi condenado para toda a eternidade a fazer esse tipo de movimentação, que é o trabalho sem propósito. Né? Isso lembra um pouco, não que esse trabalho não tenha propósito, mas todo dia ele faz tudo sempre igual, né? Quer dizer, o enfrentamento daquela sobrecarga que muitas vezes fica implicada de forma natural no trabalho, né? Aqui nós temos uma representação de um quadro, ou melhor, de uma síndrome que vem ganhando uma grande notoriedade, né, por parte da população e da população trabalhadora, sobretudo, que é a síndrome de burnout. Né? Burnout é um termo que vem do inglês, que significa exaustão ou esvaziamento. Mais tarde, um pouquinho, eu vou falar sobre isso. Então, nós temos uma epidemia, né, não só de coronavírus, mas também da síndrome de burnout acontecendo no momento. Aqui tem a ver com a organização de alguns tipos de trabalho, né? Trabalho em turnos alternados, por exemplo, né? Como muitas vezes a organização, ou a forma como o trabalho está organizado, ela mexe profundamente com o ritmo biológico, com o ritmo circadiano dos indivíduos, né? Trazendo consequências que são sabidamente deletérias à saúde, tanto física quanto mental, né? Então, o indivíduo pode apresentar irritabilidade, ele pode apresentar aqui insônia, ele pode apresentar o que nós chamamos de, não só insônia, mas de hipersônia, né? Excesso de sono, hiperfagia, comer demais, ou hipofagia, comer de menos, né? Ele pode ter uma relação bastante conflituosa com a família, porque ele vai na contramão, né, da família, porque o mundo funciona naturalmente de dia, né? E esse indivíduo, em turnos alternados, às vezes trabalha de 0 às 6 numa semana, de 6 às 15 na outra semana e de 15 às 24 na outra semana. E aqui também eu vou inserir o trabalho noturno fixo, que é algo que para algumas pessoas é muito bem-vindo, né? Tem pessoas que gostam de trabalhar no turno noturno, porque, sobretudo em hospitais, você tem uma vigilância muito menor, né? E as pessoas ficam mais tranquilas, não tem aquele burburinho da manhã, onde você tem que fazer os cuidados, o médico passa visitas, tem que fazer a higiene do paciente. Então, tem pessoas que se encaixam muito bem no trabalho noturno, mas tem pessoas que não se encaixam no trabalho noturno. Então, é uma questão de compatibilizar, né? Se você não estiver adequado com relação aos turnos de trabalho, né? Certamente consequências relativas tanto à sua saúde física quanto mental vão ocorrer. Porque o nosso organismo, ele é todo rítmico, né? Dando um exemplo aqui para vocês, ele é todo binário, né? Nós batemos, nosso coração bate em 2 tempos, quem é músico aí sabe, quem não é músico também sabe, porque tem coração, né? Então, sístole, diástole, é 1 e 2, é 1 e 2. Isso representa, simboliza que nós temos sono
vigília, hora de dormir, né? Hora de estar ativo. Nós temos ritmos peristálticos no estômago, 2 também, né? 1, 2. No nosso intestino, nós também temos ritmo. Nós temos ritmos de o ritmo de retenção, o ritmo de expulsão e assim sucessivamente. Alguns exemplos, né, ligados ao trabalho. Aqui o isolamento, que muitas vezes vem lá do assédio psicológico, né? Aqui eu tenho um grupo, esse grupo me parece um grupo de trabalhadores, e esse parece que é um assédio horizontal, né? Esse pode ser de baixo para cima também. Ou é alguém do grupo que está isolado, né? Ou pode ser o chefe também, que o grupo isola, né? Então, há controvérsias aí. E aqui, eu acredito firmemente que, em grupo, nós possamos atingir, né, os objetivos que, de forma solitária ou individual, nós não conseguiríamos atingir. Por exemplo, a realização disso que está acontecendo hoje só foi possível por quê? Né? Porque várias instâncias, várias pessoas se reuniram para que esse momento, né, pudesse acontecer. Outra pergunta: o que nós podemos fazer para amenizar as angústias dessa situação que nós vivemos hoje? Né? Então, a Iris vai anotar mais essa questão e depois, se alguém tiver algumas sugestões, que nos passe. Então, eu vou falar de 3 grandes períodos emocionais, obviamente, que nós estamos passando nessa pandemia. Num primeiro momento, nós tivemos o período de modificação. A gente demorou a acreditar, né, que a gente iria viver e ninguém nunca ousou imaginar, pensar que nós iríamos passar tanto tempo ou nós fôssemos viver tantas coisas como nós estamos vivendo ou como nós fomos viver, nós somos impactados por isso com relação à pandemia. Então, nós tivemos uma mudança que foi abrupta, né? Dentro de casa, tivemos que fazer adaptações. Eu tenho colegas que tinham um escritório somente, que era revezado, assim, com marido, esposa, 2 filhos, né, por conta da tecnologia, do computador, etc. E aí essas pessoas passam a ter que usar esse escritório quase que ao mesmo tempo. Então, foi uma fase realmente difícil. A casa de muitas pessoas se transformou, o espaço geográfico dela, né, se transformou abruptamente. Nem sempre foi muito fácil, até a gente conseguir ter um equipamento razoável, né, ergonomicamente mais adequado, não é? Com um computador que desse conta de a gente poder baixar tantos softwares, né? Isso foi nos colocando, né, alguns medos, incertezas. Será que eu vou conseguir aprender a mexer, né, nessas questões todas? Eu que dou aula tive que aprender a lidar com um sistema bem complexo, né, assim como meus colegas professores, que é o AVA, e aí as plataformas, né, Meet, como eu tinha falado, Zoom, né, essa Teams que a gente entrou hoje, essa era nova para mim. Então, isso traz inseguranças, incertezas, né? Agora, é claro que o quão mais grave as consequências vão ser para cada um de nós, vai depender de cada um. Para quem já tem um histórico, as consequências vão ser um pouco mais acentuadas, né? Então, no primeiro momento, a ansiedade e a depressão reinaram absolutas, né? Por conta disso tudo que eu acabei de falar. Uma segunda fase foi uma fase de estabilização, e parece que nós estamos saindo dessa fase, né? As pessoas começam meio que a se acostumar com um novo jeito de viver, criam uma nova rotina, se adaptam um pouco mais, a dificuldade de ficar em casa
começa a pesar mais, né? Esse isolamento, muitas vezes, ele é autoimposto mesmo, né? Com relação aos parceiros, com relação aos cônjuges, eu quero dizer, começam a haver alguns problemas, porque as pessoas nunca passaram tanto tempo juntas, dentro da mesma casa, e sempre quiseram, eu queria ter mais tempo para ficar com você. É o mesmo caso da escola, né? Quando ficam muito tempo juntos, começam a se estranhar, né? Com relação aos filhos, as mesmas coisas. Eu trabalho, eu queria tanto ficar mais com meus filhos. Bom, tem hora que o pessoal pede assim, pelo amor de Deus, né? Alguém me ajude aqui com o filho ou com os filhos, porque a coisa está ficando pesada, porque você tem uma rotina de trabalho também. Mas é uma fase que já existe um certo equilíbrio, olhem bem, né? Uma certa normalidade. E, finalmente, uma terceira fase, que é a fase que nós estamos entrando, que é a fase da negociação. Vai ter que existir uma nova flexibilização, as pessoas estão começando a sair de casa, né? Flexibilizam um pouco mais, as pessoas não estão aguentando mais, né, essa indefinição. Por outro lado, isso é ambíguo, porque existe também o medo de adquirir a doença. Então, essa ambiguidade emocional acaba existindo. Eu quero sair, mas eu posso ficar doente. Então, eu fico ali naquela zona gris, né? Então, eu saio um pouco, mas volto correndo, ou eu saio para ambientes mais abertos e volto correndo para casa. Então, estamos mais ou menos assim. As pessoas ficam mais ansiosas sobre como lidar com essa fase, e isso vai exigir das instituições uma gestão de riscos, né? Então, dentro da própria rotina, as pessoas se isolam um pouco mais, estamos em fase de transição, as situações elas são mais complexas e intensas nesse momento. E nós vamos aprendendo algumas tendências aos poucos. Estamos no meio desse caminho, não é? Não existem respostas absolutamente prontas. Agora, como se proteger de uma doença mental, né? Começando com o estresse. O estresse, ele é o grande vilão da história, porque ele faz com que exista uma pressão constante, né, que obriga o organismo a ficar se adaptando. Então, nós não vivemos, a gente não consegue viver aquele equilíbrio, né, aquela homeostase, né? O estresse nos coloca em alerta, né? Então, quando a pessoa não consegue se adaptar a uma nova situação, ela vai ter uma crise desadaptativa, que pode levar, agora sim, à síndrome de burnout, que eu chamo de uma síndrome depressiva ligada especificamente ao mundo do trabalho. Não dá para dizer, como alguns autores falam, isso não é comprovado mesmo, que a síndrome de burnout existe em outras situações, né? Ela existe relacionada ao trabalho. E ela é caracterizada genericamente pelo esgotamento, pela exaustão, presença de insônia, irritabilidade, dificuldade de concentração, e existe uma tendência bastante grande ao abuso do álcool e de outras substâncias, sejam elas lícitas ou ilícitas, tá? Ok? Bom, com relação ao estresse, então, existe esse medo da doença. Quando é que ela acaba? Apesar do progresso que a gente tem visto, né? Estamos, muitos de nós, trivacinados, né? Como é que será que vai ser essa volta ao trabalho? Será híbrido, presencial, remoto? Como é que vai ser a volta ao estudo, né? Então, nós temos vários tipos de convívio, certamente, nesse retorno ao que a gente está chamando, ao que está se chamando, de novo normal. Até a nossa zebrinha aí sabe, né, que o estresse traz consequências
somáticas, né, ele é responsável aí por muitas das doenças físicas, né, também que nós temos. Em decorrência do estresse, eu falava que ele é o grande vilão da história, né, existe um aumento de quadros de ansiedade, apreensão a tudo, até pânico, muitas vezes, ou a síndrome do pânico, né, que tem origem no estresse, que é quando as pessoas não saem mais de casa, né? Então, os quadros depressivos também, eles estão acontecendo nessa transição, porque muitos perderam parentes, amigos, e o luto, que é uma coisa, é uma situação que é natural, né, e que tem que ser vivida naturalmente, né? Nós temos que ter tempo para elaborar o luto, por conta da Covid, etc., muitos foram impedidos de viver esse luto. Então, os quadros depressivos, muitos deles advêm daí. E quando esse estresse se manifesta de uma forma mais grave ainda, nós podemos falar no TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, que é a forma mais grave do quadro de estresse, né? Ele vem da vivência de morte ou da proximidade com a morte, e ele tem como características a evitação para sair, a revivência da experiência em forma de flashbacks, né, ou de imagens, né, recorrentes. Então, essa experiência da proximidade da morte, ela é revivida. Existe uma depressão, né, pelo evento traumático, a pessoa se apresenta muito triste e muito hipervigilante. Ela está atenta a tudo, menos aquelas atividades que seriam centrais na vida dela, né? Trabalho, estudo, família, etc. Aqui é só uma figurinha que é um trabalhador, eu acho que ele está em trabalho remoto, viu? Eu não tenho certeza. E está tomando café expresso diretamente na veia. Vocês veem que é a imagem de uma pessoa tranquila, né? Olha, basta ver os olhos, né, desse trabalhador, e essas figurinhas servem para a gente poder dizer assim, olha, não quero chegar a esse ponto, né? Posso até tomar meu café, mas, enfim, não vai ser em forma de soro e nem na veia, né? E não vou chegar nesse estado com meus olhos esbugalhados, provavelmente por não dormir, né? Bom, como é que a gente se protege ou evita esses quadros, né? A questão é que é aquela, nós devemos prevenir uma crise, né? Não entrar. Nunca maquiar a situação, ver a situação como ela é na realidade, né? A situação não está boa, então eu vou ter que elaborar isso e vou ter que dar conta dessa situação do meu jeito, da minha maneira. Como? Primeiro, obtendo informações que sejam informações seguras e de confiança. Isso você pode obter em meios de comunicação que sejam sérios, não é? E você pode ter um líder, né, uma pessoa que está acima de você, que também seja uma pessoa que te inspire confiança, né? Nós sugerimos a manutenção de um cotidiano também, né, que é dormir, se hidratar, ler um livro, atividade física, consumir cultura, procurar ter um cotidiano saudável, né? Fazer um reconhecimento de qual é o seu limite e de qual é o seu potencial de enfrentamento da crise, né? A gente tem que saber até onde a gente consegue chegar, né? Até onde a gente não dá conta de chegar. Porque agora, nessa fase que nós estamos saindo desse estresse da crise, nós podemos ter outro estresse e outras crises frente a novos desafios, né? Então, nós precisamos estar devidamente preparados para isso. E os dados de realidade para cada um precisam ser sempre pensados. Sugestões que a gente dá para a pessoa
colocar na frente e se perguntar. Não é o caso de vocês que trabalham no serviço público, né? Mas, assim, a pessoa colocar, eu corro o risco de ser demitida, né? Minha vida econômica está ameaçada. Esse é um assunto importante, porque a gente sabe, né, que uma das questões que mais tiram o sono, não só das pessoas que estão na ativa, dos funcionários públicos, mas também de quem já se aposentou, essa questão dos empréstimos, dos consignados e tal. Então, a gente precisa ter uma visão realista, né, se essa vida econômica ela está ou não ameaçada. Tá? Como é que está a minha vida profissional com relação à melhoria dessa vida profissional? Quais são as perspectivas que eu tenho? Né? Como é que está a vida da minha família? Como é que a gente está pensando em se conduzir daqui para frente? Troca ideias com pessoas que são confiáveis. Muito importante é nós termos projetos para o futuro, pensarmos em projetos para o futuro, porque normalmente a pessoa deprimida não tem projetos para o futuro. Então, o que nós temos que manter a qualquer custo é nosso engajamento social. O distanciamento ele é unicamente físico. Esse engajamento social ele pode se dar pelos meios que nós temos hoje, né? Pelas redes sociais, etc. e tal. Então, o engajamento social ele pode continuar e deve continuar, né? O que nós ainda devemos manter é o distanciamento físico, não confundir uma coisa com a outra. Já que eu não posso me relacionar fisicamente, então eu já nem ligo para a pessoa. Isso não deve acontecer. A gente, na medida do possível, tem que manter, sim, as nossas redes de apoio, né? De amigos, colegas, familiares, né? Filhos que moram longe, enfim. É importante que nós tenhamos esses sustentáculos todos, né? Alguns hábitos que prejudicam a nossa saúde mental. Primeiro, não descansar, emendando uma tarefa na outra. Aí eu digo a vocês, é muito importante que nós tenhamos hobbies e que nós consigamos proporcionar para a gente momentos prazerosos, né? Não cuidar da alimentação. Isso é um problema, né? Muitas vezes tem gente que mora sozinho, então come uma pizza durante uma semana só, né? Que vai fragmentando e tal. E vale aquela máxima que foi muito bem colocada logo no começo, né? Mente sana, corpore sano. Aqui é corpore sano, mente sana. Existe uma correlação entre uma coisa e outra, porque nós somos aquilo que nós comemos, né? Se isolar não é a solução. Criar vínculos, como eu estou insistindo desde o começo, de afeto com familiares, amigos e pets. Pessoas que moram sozinhas têm lançado mão desse expediente, né? Um pet faz toda a diferença, né? Um bichinho de estimação faz toda a diferença, você tem com quem trocar afeto, carinho, cuidado. Às vezes você está meio deprimido e não, eu tenho que descer com o bichinho, você já se movimenta, enfim, faz muito bem. Sedentarismo, gente. Vamos tentar combater isso, né? Nosso corpo em movimento significa que a gente vai estar fazendo uma maior liberação de endorfinas, e as endorfinas fazem com que o nosso humor melhore, né? A gente também, por conta disso, vai ter mais energia e maior bem-estar, né? Nós podemos aprender coisas novas, seja lá o que for. Eu dou exemplo aqui de uma língua estrangeira, um instrumento musical, porque a gente vai estimulando a criação de novos circuitos cerebrais para a saúde mental como um todo. Então, nós vamos criando outros circuitos, né? Nós não vamos fazendo que aqueles que a gente tem definem. Isso é muito importante. Se cobrar demais. Gente, essa questão é muito individual e ela pode acontecer até agora, né, nessa mudança de rotina. A gente consegue fazer aquilo que é o máximo que a gente consegue fazer, né?
um ponto que a gente tem que ver realmente quais são nossos limites e quais são nossas possibilidades. Aqui não é uma carta de alforria para cada um fazer o que quiser, né? No tempo que quiser, não, vou fazer tudo do meu jeito. Não, existe uma cobrança, existem regras, existem exigências que nós temos que cumprir, etc. e tal. Agora, eu estou falando da autocobrança, que essa, às vezes, é muito maior do que a cobrança externa. Muito cuidado a isso. O mundo pós-pandemia. Aqui eu me arrisco a fazer algumas considerações daquilo que podemos enfrentar, né, quando desta transição. O que será das relações pessoais, né? A doença, a epidemia, o fato de você ter sido acometido mesmo pela Covid, ou você ter quadros de Covid muito próximos, né, da sua família, ela pode mudar, estou falando em termos de humanidade, o comportamento da humanidade. E eu vou buscar, em alguns autores, 3 situações que cooperam com isso. O que vai acelerar o curso da história, ou aqueles processos que já estavam em curso, são 3 situações, né? Primeiro, a guerra. Segundo, a revolução. Terceiro, a epidemia, que é o caso aqui em questão. Ou são as armas, ou os germes, ou o aço, que vão acelerar a história. Tá? Mudança. O vírus é algo objetivo, ele é neutro. O sentido que é dado ao vírus é algo subjetivo. E muito uso, muita ideologização se faz desse vírus, né? Mas eu acho que as relações pessoais podem mudar o comportamento da humanidade, sim. Pós-isolamento, nós vamos retomar os vínculos sociais? Vai haver uma explosão de sociabilidade? Eu acho que já está começando, né? Esse período de grande alegria, felicidade, uma fase que, do ponto de vista psicológico, pode ser até uma fase meio maníaca na qual a gente vai entrar, né? Nós corremos o risco de deixar de ver que ainda estamos em pandemia, né? Então, vai depender, né? Vai depender de cada um de nós, etc. e tal. Eu dou exemplo aqui, né, da família que eu já tinha dado, da escola que eu também falei. A escola talvez perca a necessidade da presença física, né, mas são necessários professores treinados, e isso é um grande desafio. Os trabalhadores, com a questão dos algoritmos, da inteligência artificial, eles vão ficar relevantes ou irrelevantes? O que a gente vai poder esperar, né? Será que a questão dos algoritmos vão tornar as pessoas obsoletas? O que a gente pode esperar, né? É muito importante que nós aprendamos inglês, que nós aprendamos informática, né? Que ninguém aqui quer se tornar obsoleto, né? Mas eu acho que o homem não será substituído, não, tá? Mas o homem vai precisar, falando genericamente, vai precisar se aperfeiçoar. Professora, Pois não? então, só lembrando que está muito bom, só que já falta 5 minutos para a gente terminar o tempo combinado. E teve uma pergunta que é importante destacar, a questão do papel do líder. O líder, ele é o grande radar, né? Quando, se a gente estiver falando em liderança relacionada ao trabalho, ele é o grande radar, né? Ele pode, quando ele não está em competição, quando ele é um indivíduo mais saudável, etc., ele pode realmente detectar essas questões todas que nós estamos falando, do sofrimento mental, né? E dos transtornos mentais, e ser o primeiro a poder ser a fonte de apoio, né, que nós estávamos colocando, a fonte mais próxima de apoio, tá? Eu vou acelerar um pouquinho, e eu vou chegar na liderança também, mas na liderança da nação,
que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. O que nós vamos fazer com a massa crescente de desempregados? Na pré-pandemia já havia no nosso país 11 milhões, né, de desempregados, as pessoas estão divididas entre a negação e o medo, né? O que faz a sociedade encarar de frente essa situação, né? A negação é natural, né? Logo no começo, porque a mudança é tão brusca que a gente custa mesmo acreditar, não, acho que não está acontecendo nada. Mas a questão do racionalismo e o anticientificismo acabam crescendo, e esse é um grande problema, né? Como você pode duvidar, né, da questão científica, etc.? Esse é um gesto contra o otimismo da espécie humana. Então, tem que morrer todo mundo? Não, existem soluções que o próprio homem está encontrando, né, para poder lidar com essa situação que nós enfrentamos hoje. Então, antes, nós tínhamos assim, onde nós vamos conseguir tanta informação? Hoje em dia, é como filtrar essas informações. Formação é diferente de informação. Informação você consegue no Google. Formação, não existe igualdade. O conhecimento não se faz pela internet. E a ciência tem uma dificuldade de se comunicar. Tem pessoas que vão rechaçar a comunicação da ciência. E o método científico é mais tempo, né? A educação, muitas vezes, desperdiça talentos, né? E a própria divulgação científica, muitas vezes, no próprio meio científico, ela é meio complicada, né? Você sofre ataque dos seus próprios pares, né? Eu coloco aqui que não importa para a gente, se o vírus vem de Marte ou de Pequim, isso é irrelevante. Nós temos que ouvir especialistas de cada assunto, mesmo que esses especialistas tenham opiniões diferentes, né? Ter conhecimento é importante, ouvir respostas é importante. O eco nas pessoas, isso vale para os líderes, é muito mais afetivo do que racional. As crises fazem cair máscaras, como nos casais que estão tendo essa convivência tão próxima agora, né? A violência contra a mulher é uma coisa que vem acontecendo de uma forma muito marcada agora, né? Na família. E a masculinidade tóxica tem aumentado. Aumento de agressão a crianças e mulheres, o abandono a idosos, isso vem acontecendo muito. Temos que denunciar o agressor, sim. Hoje existem justificativas, e no futuro? Como é que isso vai ser? O agressor, muitas vezes, precisa de tratamento e, às vezes, encarceramento. A queda das máscaras pode levar à solidão, mas o aprendizado vai ser com você mesmo, sem muletas. Como que a gente pode desfrutar desse isolamento? O isolamento ele pode ser produtivo, é muito difícil, né? Alguns autores chamam de solitude. A pessoa pode não querer ficar só, mas quer ficar com outras pessoas. Se avalie, como é o clima da sua casa, todos fazem parte e contribuem para isso. Nós temos um desafio que é perene, nos conhecermos, né, vai ser a tarefa de toda uma vida. Existe uma máxima na área psi, que serve para os líderes: se outro lhe irrita, é porque você viu algo seu no espelho. O algo, como eu já falei, né, do autoconhecimento é um desafio para toda a vida. Vamos buscar fontes de alegria, de alternativas, vamos buscar novas experiências, surpresas, vamos ler mais, escrever mais, vamos inverter nossos horários, vamos fazer coisas que fazíamos, ouvir música, tocar instrumentos, filmes, surpresas. Seria muito boa a mudança que possibilitasse a descoberta de facetas, mas a morte, o sofrimento, a crise minam um pouco, né, esse tipo de coisa. Mas nós somos privilegiados, a gente pode fazer esse tipo de aprendizado de casa. Nós temos tudo isso, nós temos TV, nós temos casa, nós temos comida, nós temos internet. Tem gente que não tem acesso a esse tipo de coisa. E você pode sobreviver a tudo isso. Pode sobreviver a tudo isso, né? Coisas que eram adiadas podem ser retomadas. O momento é um momento próprio para você descobrir a poesia, né? E se a pessoa tem acesso a fontes, né?
E aí eu acrescento uma coisa que é a velhice de quem não lê deve ser muito solitária, né? Aí eu falo um pouco de ética, eu vou pular um pouco disso. E a doença pode mudar o comportamento da humanidade, desde que a gente saia da zona de conforto e no mundo de pós-pandemia, o que é público precisa ser vigiado por as relações pessoais depois da crise do coronavírus vão ter que passar novamente por ressignificações, né? As reuniões por rede focam mais no indivíduo, todo mundo se queixa, eu queria a questão presencial, mas nas últimas pesquisas que têm sido feitas com os trabalhadores, tem gente que não quer voltar, não, para o presencial. Tem gente que quer continuar no home office, né? Bom, os problemas só podem ser resolvidos por muitas pessoas e com um envolvimento geral. Nós temos que pensar mais afetivamente do que racionalmente, não que não se deva pensar racionalmente, né? Apesar de tudo, a democracia tem resistido, né? As instituições ainda funcionam, umas como contrapontos das outras, né? As crises, elas unem. No Brasil, ela divide. Elas podem unir no Brasil, mas mostram cisões. Para o futuro, a reunião ela pode ser tão afetiva presencialmente como não presencialmente. Aquela primeira escola que fechou foi muito criticada, depois todas fecharam. A questão da educação financeira eu acho que é muito importante. A crença no sistema público eficaz é muito importante e tem que se fortalecer. As lideranças atuais, elas estão desgastadas pela demora em terminar a pandemia, mas ninguém vai ter a mesma percepção do mundo. Sempre todo fato histórico muda profundamente a pessoa. E aí a gente vai falar só um pouquinho da felicidade. A Finlândia, que ganhou o país mais feliz do mundo em 2020, atribuiu a assistência médica de boa qualidade à felicidade dela, né? Agora, o conceito de felicidade que nasceu no Butão, era tido como o país mais feliz do mundo, a gente tem que lembrar que foi mais uma jogada de turismo, né? O rei do Butão substituiu o IDH pelo país mais feliz do mundo. E assim vai. E tem algumas questões aqui que os países desenvolvidos, com governos transparentes, onde a corrupção é uma exceção, tem uma taxa de suicídio bastante grande, maior do que nos países africanos. A depressão também é maior no Japão, Suécia e Finlândia. Então, o que eu estou colocando, tudo é muito relativo. Então, você tem que estabelecer seu próprio padrão de felicidade, né? Cada país, cada pessoa, não esperar o futuro para ser feliz, ser agora. A gente não tem que adiar a felicidade, ela tem que ser atual, definida para seus parâmetros, um grau de otimismo eficaz. A felicidade não está onde os outros dizem. Todos os valores estão sendo testados no momento, eu já vou terminando. A esperança é diária, ela é essencial, vital para a nossa sobrevivência. O bom sonhador tem que ter esperança, porque sem esperança a gente afunda. Isso não serve para os pessimistas. Então, você tem que dizer o seguinte: eu sobrevivi a 2021. Viver o Natal, por exemplo, de forma intensa. Se está inverno lá fora, como é a situação que a gente vive hoje, é porque a vida vai voltar na primavera, né? Então, a lição principal do Pai Nosso, da oração, ela está no substantivo e no pronome possessivo inicial. Há um Pai e Ele é nosso. Fala-se da universalidade. Eu me reconheço no coletivo humano que vai nos levar à noção de fraternidade humana. Então, eu acho que isso é uma questão muito, muito importante para a gente refletir e refletir muito. Muito obrigada. Obrigada. Bom, a gente excedeu um pouco o nosso tempo,
e a gente tem algumas perguntas e comentários. Eu vou ler somente um, que eu acredito que dá para fazer um resumo daquilo que a gente entende como importante também, que é relevante destacar. Ana Paula Marquezine fez a seguinte pergunta: dentro da perspectiva de cuidar da saúde mental no ambiente de trabalho, qual o perfil de liderança que estaria afinada com essa tendência? Olha, eu acho que isso varia, claro, né? Não existe um líder igual ao outro, né? Isso nós sabemos perfeitamente bem. Só que, frente a isso tudo que eu coloquei, que a mudança é inevitável, que todos nós sofremos modificações ao longo desse tempo, uma liderança hoje não pode passar de forma insensível por esse tipo de situação, não é? Não tem como passar partido por uma situação dessas, ver o indivíduo numa situação de sofrimento e não fornecer as ferramentas que existem para que ele possa se melhorar, né? Então, é fundamental que esse líder esteja antenado, afinado com este tipo de falha. Ok. A Adriana comentou que é importante que a gente tenha uma visão humana do outro, né? E a Adriana Velk, acho importante destacar isso, que foi todo abordado na palestra, né, também. Sim, a questão da nossa capacidade, sendo tão falada, de empatia, de nos colocarmos no lugar do outro, para podermos, mais de perto, saber o que é que o outro está precisando. Às vezes não é muita coisa, a gente tem a impressão que às vezes são coisas mirabolantes, às vezes o outro está precisando de um olhar, de uma palavra. Você resolve de coisas muito mais simples do que a gente imagina. A Luciana Maria colocou uma pergunta do que seria prevenção primária, secundária e terciária, e eu respondi com base do que a gente colocou no conceito do programa. Ótimo. Resumidamente, seria promoção de saúde antes do adoecimento, a prevenção primária, é o que a gente tem entendido. Isso. A prevenção secundária seria o diagnóstico e pesquisa sobre saúde mental, e a prevenção terciária, a intervenção após o adoecimento. Então, de maneira bem resumida, seria isso. Isso. E, infelizmente, a gente vai precisar encerrar. Eu queria agradecer à professora Liliana por abrilhantar aqui nosso evento, e queria parabenizar a todos também pelo Dia do Servidor, que vai ser agora no dia 28 de outubro. O grupo de assistentes sociais do Poder Judiciário fez um vídeo que retrata bem tudo isso que a gente tem abordado aqui no contexto da pandemia. E a gente, por intermediação da Elizabeth Félix Farias, que é nossa assistente social do tribunal, a gente conseguiu cedência desse vídeo e a gente gostaria de passar aqui para vocês. Então, professora Liliana, quer falar alguma coisa no encerramento? Sim, é que é tanta coisa, né, para a gente colocar. Espero que eu tenha conseguido, de alguma maneira, passar as ideias centrais, não receitas de bolo, né, mas algumas dicas, né, e, sobretudo, assim, uma visão de o que passamos, né, e o que estamos passando e o que vamos passar. E, assim, sempre colocando a ideia de um realismo esperançoso, né? Temos que ser realistas, mas sem nunca, nunca perder a esperança. Aí eu vou estar parafraseando o Ariano Suassuna, que se colocava exatamente dessa maneira, né? Ele se considerava, para mim ele é tão vivo, mas ele já faleceu, um realista esperançoso. Então, eu acho que a ideia é essa. Se eu conseguir passar isso para vocês, eu já fico muito feliz. Mais uma vez, muito obrigada e muito honrada por esse convite e por estar compartilhando com vocês desse momento tão importante. Muito obrigada. Muito obrigada, viu? Obrigada, professora. Obrigada a todos. Convido vocês para assistirem o vídeo agora e depois a gente vai fazer o encerramento.
Nessa vida tem coisas que os olhos não podem ver, como o sopro do vento que a gente sente, sem saber de onde vem. Dessas coisas que não se vê, a maior é o amor, que está sempre no que você faz, do jeito que faz, pra esse mundo melhorar. Quem não vive pra servir, não serve pra viver. Quem não vive pra servir, não serve pra viver. Oh, esse canto é pra você, que vive, que serve, que ama, mesmo quando ninguém vê. Esse canto é pra você, que faz esse mundo melhorar com seu jeito de viver. Quem não vive pra viver, não serve pra viver.这次我真的睡着了。这次我真的睡着了。
todos, feliz Dia do Servidor adiantado, e que esse projeto possa render muitos frutos pela frente. Sim. Obrigada, gente. Tchau. Bom, passado o filme, a gente considera encerrado esse evento. Obrigada pela participação de todos.